Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Canal Muita Bola nessa hora. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, feedback, colabora e participa. Análise top 5 jogos filtrados pré-analisados para a próxima quarta-feira, dia 17 de abril. Jogos importantes pelos 4 cantos do planeta. Tem Liga dos Campeões, Campeonato Brasileiro, Copa do Uruguai, enfim, uma infinidade de jogos interessantes. E vamos para o que interessa, a começar pelo Campeonato Brasileiro, 8 horas da noite, direto de Minas Gerais, a bola rola, rodada 2, melhor dizendo, do Brasileirão, para Atlético Mineiro e Criciúma. O Galo está invicto a 5 jogos, com 3 vitórias e 2 empates, estreou com empate diante do Corinthians, jogando na Arena Neoquímica em São Paulo, e agora tenta somar os primeiros 3 pontos na competição, e aí figurar numa situação muito mais, digamos assim, condizente com as suas pretensões aí na tabela de classificação do Brasileirão. A equipe do Criciúma, 4 jogos sem perder, está invicto também, com 2 vitórias e 2 empates, empatou em casa 1-1 frente à equipe do Juventude, também na estreia da competição, e agora tenta somar, nem que seja mais um pontinho, enfrentando o Galo em Minas Gerais. Jogo difícil para o Criciúma, até porque o Atlético Mineiro é uma equipe de melhor qualidade e dentro de casa tem um potencial, um poder ofensivo em especial muito grande. A equipe como mandante não perde em casa 5 jogos. Essa é a situação do Galo. 3 vitórias e 2 empates, marcou 10 gols, uma média positiva de 2 por partida e sofreu 4, números considerados aceitáveis, né? Números satisfatórios no que diz respeito ao setor defensivo. Já no confronto direto, o que deu para filtrar aqui foi 4 jogos entre eles, uma vitória do Galo e 3 empates. Esses jogos aconteceram entre 2003 a 2014. Já faz tempo que essas equipes não se encontram pelo Campeonato Brasileiro. Fora de casa, a equipe do Criciúma tem apenas uma derrota nos últimos 8 jogos, se mostrou ser um bom visitante. 3 vitórias e 4 empates, marcou 9 gols e sofreu 7. Na rodada 26 do Campeonato Brasileiro de 2014, foi a última vez que essas equipes se enfrentaram. O Criciúma era o lanterna naquela ocasião, e o Galo, o 5º colocado. Curiosamente, o Cruzeiro era o líder e foi campeão naquela ocasião, ou seja, no ano de 2014, e o Galo se manteve na 5ª posição até a última rodada. A equipe do Criciúma venceu pelo placar de 3-1. Essa foi a última vez que essas equipes se enfrentaram pela Série A do Brasileirão. O que esperar para amanhã? A princípio, vitória do Atlético Mineiro. Eu acredito muito que o Galo vai conquistar o resultado positivo amanhã. A equipe do Criciúma é uma equipe recém-chegada aí da Série B para a Série A e obviamente que terá, né, algumas dificuldades aí, principalmente enfrentando equipes de ponta e que já está aí na Série A há muito mais tempo e com a qualidade, digamos assim, muito mais, né, que sobressai, né, a equipe do Criciúma, no caso aí, a equipe do Atlético Mineiro. É inevitável a gente afirmar que o Galo é muito superior à equipe do Criciúma, mas o futebol não admite desaforo. A princípio, essa vitória do Galo me agrada muito, até a vitória mesmo no primeiro tempo, probabilidade de placar exato 3-0, e o Mar de Gol e meio tem grande potencial aí para pôr no bilhete. Essa vitória também no primeiro tempo me agrada muito. Agora, partindo para o Maracanã, Rio de Janeiro, a bola rola para Flamengo e São Paulo, jogou de bola, 21h30, rodada 2 também, né? Continuação do Brasileirão. O Flamengo, que está invicto a 20 jogos, com 14 vitórias e 6 empates, recebe o São Paulo, que tem apenas 3 vitórias nos últimos 11 jogos, e estreou com derrota, jogando em casa frente à equipe do Fortaleza pelo placar de 2-1. São 4 derrotas e 4 empates nos últimos 11 jogos e apenas 3 vitórias. A equipe do Flamengo teve uma situação muito mais favorável, jogou em Goiânia e conseguiu derrotar a equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 2-1. Dentro de casa, a equipe rubro-negro carioca tem 9 vitórias nos últimos 10 jogos e um empate, está invicto. Marcou 22 gols, o que dá uma média aí de 2 gols por partida e sofreu apenas 1. Sua defesa tem números bastante satisfatórios, né? Quase que não toma gol, principalmente jogando dentro dos seus domínios. Já no confronto direto, o que deu para filtrar aqui foi os últimos 6 jogos entre eles. A equipe do Flamengo na condição de mandante, 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Levou uma pequena vantagem aí de uma vitória a mais do que o São Paulo nesses últimos 6 encontros jogando no Rio de Janeiro. A final da Copa do Brasil do ano passado aconteceu exatamente no dia 17 de setembro, né? Foi 17/9. O jogo de ida,
o Flamengo derrotou a equipe do São Paulo no jogo de ida, o São Paulo que derrotou a equipe do Flamengo por 1-0, né? Gol do Calheri, se não me falha a memória. E aí no jogo da volta, um empate de 1-1, deu o título inédito ao São Paulo da Copa do Brasil. Essa foi a última vez que essas equipes se encontraram. E já se passaram, né, mês 9, o mês 12 e 3, já se passaram 7 meses que essas equipes se enfrentaram. A última vez, repito, foi pela final da Copa do Brasil, o jogo de ida no Maracanã, São Paulo 1-0, e o jogo da volta no Morumbi, 1-1, e São Paulo campeão. Amanhã é uma espécie, digamos assim, de revanche, no bom sentido, e o Flamengo vai tentar somar mais 3 pontos e agravar, né, esse momento meio complicado de início, até mesmo, quem sabe, até de crise aí no São Paulo. Há quem diga que uma derrota amanhã, dependendo do placar em especial, o treinador do São Paulo pode ser demitido ainda no vestiário. A realidade é que o São Paulo não vive um momento positivo e a pressão sempre vai cair em cima do treinador. Beleza, pessoal? Probabilidade de placar exato: Flamengo 2, São Paulo 0, ou mais de 1,5 gols no bilhete. Essa vitória do Flamengo também me agrada muito. Agora, partindo para a Liga dos Campeões, quarta de final, jogo da volta, Manchester City e Real Madrid, duelo de gigantes. Lembrando, o jogo de ida foi 3-3, um novo empate amanhã, independente do placar. A decisão será para prorrogação e, permanecendo novamente o jogo em igualdade, a decisão será nos pênaltis. Manchester City defende a invencibilidade de 27 jogos, com 22 vitórias e 5 empates. Já o Real Madrid está a 37 jogos invicto, 27 vitórias e 10 empates. Imagina o que espera os espectadores, ambas as torcidas e os amantes do grande futebol para esse jogo de amanhã. Se o jogo de ida já foi 3-3, e essas duas equipes têm números bastante significantes de invencibilidade, a gente tende a torcer que amanhã também seja um excelente jogo de pura adrenalina e muitos gols, assim a gente espera. Dentro de casa, o Manchester City está invicto a 26 jogos, fora de casa a equipe do Real Madrid está invicta a 18 jogos. Números bastante over dessas duas equipes, principalmente no setor de ataque, e o sistema defensivo também funcionando bem. Os últimos 7 jogos como mandante, a equipe do Manchester City venceu 6 vezes, empatou 1, marcou 18 gols, o que dá uma média positiva aí de 2,5 própria partida, e sofreu 4, número satisfatório defensivamente. Já no confronto direto, na condição de mandante, eu filtrei aqui 7 jogos entre eles. O Manchester City venceu 4 vezes, uma derrota e 2 empates, marcou 16 gols e sofreu 10, levou vantagem, supremacia, pelo menos no que diz respeito aos últimos 7 jogos, jogando em casa, frente ao Real Madrid. Mas as equipes chegam em igualdade, né? As equipes chegam com uma grande probabilidade aí de se classificarem. É bem verdade que o Manchester City, atual campeão da Liga dos Campeões, por jogar em casa agora e por ter um ataque também muito over, muito letal, e por ter tido esse comportamento lá na Espanha, onde conseguiu fazer 3 gols no Real Madrid e jogar de uma maneira, digamos assim, muito forte, muito sólida, a gente acredita que dentro de casa tem reais condições de derrotar o Real Madrid. Mas é o Real Madrid, né? E você sabe como é que é. É Real Madrid, é gigante, dispensa comentário, é o maior campeão de todos os tempos, mas a gente sabe que o Manchester City dentro de casa, com Pep Guardiola e companhia, é uma equipe muito over, muito contundente. Mas está em aberto, não há favorito amanhã. Digamos que o Manchester City leve um ligeiro favoritismo por jogar em casa, por ter o apoio da sua torcida, um campo onde ele é muito mais, digamos assim, tem muito mais intimidade, conhece muito mais os atalhos, e aí tem essa observação aí de que leva uma certa vantagem. Só isso, nada mais que isso, né? Além de ter uma grande equipe, assim também como o Real Madrid. Eu acredito que amanhã dá Manchester City 2-1, mas o mais de 1,5 gol a princípio no bilhete, eu vejo uma grande opção de entrada. O ambas marcas também tem, mas eu vejo a princípio mais de 1,5 gol também, uma entrada muito mais interessante e menos arriscada, e essa vitória do Manchester City também me agrada muito. Probabilidade de placar exato 2-1 ou mais de 1,5 gol no bilhete. Agora partindo para o terceiro jogo, Bayern de Munique e Arsenal, no jogo da volta também, quarta de final, Liga dos Campeões. Esse jogo acontece às 15h55, o jogo do Manchester City é às 4 horas, a diferença é só de 5 minutos. O Bayern de Munique, que empatou fora de casa na Inglaterra 2-2, e agora precisa vencer um novo empate. O jogo, assim também como é o jogo do Manchester City, vai para prorrogação e repetindo penalidades, beleza? É vencer ou vencer para ambas as equipes amanhã. 7 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas e um empate nos últimos
em especial a equipe do Bayern de Munique, é o aproveitamento da equipe alemã. O Arsenal vem de 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 9 jogos. Fora de casa tem apenas 1 derrota nos últimos 7, 5 vitórias e 1 empate. Marcou 22 gols, o que dá aí uma média de 3 gols por própria partida, e sofreu apenas 2. A equipe tem números bastante positivos fora de casa, como visitante, a equipe do Arsenal, mas andou ramelando aí no último final de semana, quando poderia assumir, digamos assim, a liderança momentânea do campeonato inglês. Tanto o Arsenal como o Liverpool acabou tropeçando, e quem tem que agradecer, ou melhor, quem ficou muito agradecido, entre aspas, foi o Manchester City, que permaneceu na liderança do campeonato. Mas aqui é Liga dos Campeões. Dentro de casa a equipe do Bayern tem apenas 1 derrota nos últimos 7 jogos, um grande mandante, 19 gols, uma média positiva de 2,5 por partida, e sofreu apenas 5, número satisfatório defensivamente. Agora, no confronto direto, o Bayern de Munique, na condição de mandante, nos últimos 7 jogos, venceu 5 vezes, empatou 1 e perdeu 1, marcou 16 gols, uma média positiva de 2, e sofreu 7, média negativa de 1. Levou vantagem no confronto direto, jogando dentro de casa, é favorito amanhã, é uma equipe muito mais cascuda, é uma equipe, digamos assim, com muito mais estampa aí no cenário de Liga dos Campeões, pelo menos no que diz respeito aos últimos tempos. É uma equipe que sempre está chegando. É bem verdade que no campeonato alemão não viveu uma grande temporada, tanto que a equipe do Leverkusen foi campeão recentemente, e o Bayern de Munique aposta todas as suas fichas em fechar, digamos assim, com chave de ouro aí, conquistando a Liga dos Campeões, caso vá para a final e de repente conquiste um resultado positivo. Então, o Bayern de Munique, repito, vai apostar tudo amanhã, né, nessa classificação, até porque a equipe precisa muito vencer e, digamos assim, amenizar um pouco, né, o que foi essa temporada no que diz respeito ao campeonato nacional. Eu acredito na vitória do Bayern de Munique, probabilidade de placar exato 2-1 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Eu acredito muito que dentro de casa, dificilmente o Bayern de Munique vai deixar escapar essa classificação. O Arsenal tinha tudo para sair com vantagem no jogo de ida, algo que não soube fazer, ou seja, não foi tão competente assim. Agora, jogando na Alemanha, eu acredito que o Bayern de Munique tem tudo para seguir adiante. São só análises e suposições, eu não sou conhecedor do futuro. Agora, partindo, a probabilidade para cair exato 2-1. Agora, partindo para a Copa do Uruguai, Peñarol e Montevideo City que vem até num momento muito positivo, né? Apenas 1 derrota nos últimos 12 jogos, 10 vitórias e 1 empate. É jogo de Copa, e Copa é complicado, é diferente de campeonato nacional. Fora de casa, nos últimos 7 jogos, foram 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, marcou 8 gols, sofreu 6, números também satisfatórios como visitante. Já o Peñarol tem apenas 1 derrota nos últimos 12 jogos, também vive um grande momento, com 10 vitórias e 1 empate. Dentro de casa, são 7 jogos de invencibilidade, 6 vitórias e 1 empate. Marcou 17 gols e sofreu apenas 1, média positiva de 3, e números bastante satisfatórios defensivamente, quase que não sofreu gols. E uma observação, nesses últimos 7 jogos como mandante, em 6 a equipe não sofreu gol, defesa com números bastante sólidos. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos na condição de mandante, houve um certo equilíbrio, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Eu acredito que é jogo único, não aparece aqui para mim, mas acredito que deve ser jogo único, 8h30 da noite, a bola rola, semifinal, Copa do Uruguai. Eu acredito na vitória do Peñarol, probabilidade de 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Foram 5 jogos pré-analisados, viu, pessoal? O foco é aqui nessa múltipla de 5, para quem está confiante por sua conta e risco e quer entrar no bimbinho do top 5, eu vou repetir aqui os 5 times para vencer. Peñarol, probabilidade de 2-0, o placar exato aqui é só um detalhe, né? Aqui o objetivo é acertar o vencedor a princípio. Peñarol, 2-0 para cima do Montevideo, Bayern de Munique 2-1 para cima do Arsenal, Manchester City 2-1 para cima do Real Madrid, Flamengo 2-0 para cima do São Paulo e Atlético Mineiro 3-0 para cima do Criciúma. Quem está confiante aí nessa múltipla exata aí de 5 times com 5 placares, é por sua conta e risco, troquinho do pão, vai que uma hora acontece, beleza, pessoal? Então ficou assim, ó, os 5 para vencer: Bayern de Munique, Peñarol, Manchester City, Flamengo e Atlético Mineiro. A tripla do dia, em cima desses 5 jogos pré-analisados, eu iria de Atlético Mineiro, Flamengo e Manchester City. E a tripla promissora, eu iria de Peñarol, Bayern de Munique. Escolheria mais um outro time aqui para formatar a tripla promissora, seria o CSKA Sofia.
Isso mesmo, CSKA Sofia, probabilidade 2-0 para cima do Botev, juntando com a equipe do Penharol e o Bayern de Munique, a tripla promissora. E a tripla do dia, Flamengo, Manchester City e Atlético Mineiro. Beleza, pessoal? Para quem gosta de placares exatos, uma tripla aqui que eu separei aqui para vocês. Penharol 2-0, CSKA Sofia 2-0 e Bayern de Munique 2-1, tripla exata. Outra tripla exata eu iria de Manchester City 2-1, Flamengo 2-0 e Atlético Mineiro 3-0. Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos, até a próxima. No final do vídeo, outras entradas e probabilidades, bilhetes prontos, placares exatos, né? Além de múltiplas e outras probabilidades. Lembrando, o futebol tem dias bons e dias ruins. Hoje mesmo a gente teve um grande exemplo. O Barcelona tinha vantagem de jogar pelo empate, abriu o placar e aí se deu o luxo de ter um jogador expulso e acabou sucumbindo diante do PSG e foi goleado pelo placar de 4-1. Jogando na Alemanha, a equipe do Borussia abriu um placar de 2-0, o Atlético de Madrid, com uma nova postura, buscou o empate, mas depois sucumbiu, assim também como o Barcelona, e perdeu pelo placar de 4-2. Ambas as equipes, né, poderiam ter tido um dia mais feliz, mas infelizmente não foram tão competentes, né, pelo menos não chegaram perto do que foram no jogo de ida, e aí os seus respectivos adversários, no caso o Borussia e o PSG, se classificaram à semifinal. Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos, até a próxima, uma boa sorte também. E aí, vocês ficam aí com os 5 jogos pré-analisados. Eu botei um extra no final, que é a equipe do CSKA Sofia, né? Entrou simplesmente para complementar aí a tripla promissora. Uma boa noite a todos e até a próxima.